Olá pessoal, Guilherme Lima, Evolo Papo. Vamos bater um papinho hoje aí sobre a questão da autoestruturação. Então, eu gostaria, de começar esse podcast dizendo que basicamente, a estruturação, da vida da própria pessoa costuma ser um ponto em comum, a todas as pessoas que estudam, de alguma forma, a Conscienciologia, E é muito comum, falar para as pessoas interessadas em Conscienciologia algo do gênero, Organize a sua própria vida e depois volte aqui, E basicamente, em que consiste, essa organização de vida, Então, eu gostaria, de falar, que para qualquer pessoa essa organização, no mínimo, inclui, uma pessoa ter finanças organizadas, para justamente ter tempo, de fazer trabalho voluntário, Então, por finanças organizadas, se entende ou a pessoa, já tem um pé de meia que permita, que a pessoa não seja forçada, a trabalhar, não estar, com a faca nas costas, ou ainda, trabalhar com algo que permita, a pessoa minimamente construir o pé de meia dela, em alguma coisa, que seja compatível, com o nível de consciência da pessoa e também algo, que seja mais estável, E a ideia de ser algo estável é algo, que se deve assegurar uma liberdade de expressão mínima, para poder defender as ideias, sem a pessoa estar sujeita, a demissões, boicotes ou em tempos de redes sociais de cancelamentos, Então, um outro item, esse na categoria do desejável, seria justamente a pessoa buscar, formar uma dupla evolutiva, com uma pessoa com um nível de consciência mais compatível ou pelo menos com algum potencial, Isso vai meio que melhorar, o processo de carências múltiplas, Tanto de uma parte quanto da outra, E a ideia, de ter tempo também, vem da questão da necessidade, de reciclagens permanentes até o resto da vida da pessoa, E para a pessoa se reciclar, ou fazer suas reformas íntimas, normalmente é preciso pesquisar bastante, Daí a importância de estudar e com o estudo, e a auto-observação, isso pode ajudar a pessoa, a melhorar o próprio nível evolutivo dela, E eu diria também, que o paradigma consciencial se leva muito a sério, a ideia de aprender coisas novas, até o final da vida da pessoa, E um item, que ajuda a estruturar melhor, a vida da pessoa é justamente se questionar, se aquilo que ela está fazendo é útil, Dando meio que uma nota de 1 a 4, sendo 1 para inútil, 2 para não tão útil, 3 para útil e 4 para muito útil. Uma outra escala, poderia levar em consideração ainda as coisas importantes e urgentes, A combinação dessas duas coisas. Então, existiam 4 opções, A primeira seria as coisas urgentes e importantes. O segundo seriam as coisas não urgentes e importantes. O terceiro seriam as coisas urgentes e não importantes. E o quarto seriam as coisas não urgentes e não importantes. Então, há, genericamente, quatro estereótipos, a partir dessas coisas urgentes e importantes, O primeiro seria a ideia, do bombeiro, O segundo seria justamente a ideia, do tempo, de qualidade da pessoa. E um terceiro item seria justamente a distração, E o quarto item seria a questão do desperdício, que são as coisas não urgentes e não importantes, Então, a gente tomando essa consciência, eu diria que é importante listar, as coisas que você faz e refletir, se isso é realmente importante ou urgente, Então, a ideia, é a pessoa refletir, porque se você segue fazendo, coisas que não são importantes ou urgentes, você está fatalmente caindo, nessa distração ou no desperdício, E é importante a pessoa se questionar, qual que é a causa desse processo, E eu diria que as 6 causas mais comuns são o vício, A pessoa está viciada em alguma coisa. O segundo, um hábito, um mau hábito no caso. O terceiro, a questão de influências, influências de outras pessoas sobre você, E um quarto seria um costume, um costume é mais do que um hábito porque é parte, de uma cultura, O quinto, seria justamente a pessoa só quer preencher, o vazio. E o sexto seria justamente a questão da incompetência, da incapacidade técnica momentânea que uma pessoa passa, E agora, eu vou mandar a real,
Porque qualquer que seja, né, a sua resposta do porquê que você tá patinando nisso, né, o culpado, né, por fazer coisas inúteis, né, e desperdiçar seu tempo é justamente você mesmo com sua própria desorganização, né. E claro, se for o caso, né, você pode também ser uma pessoa muito organizada. Não seria para você isso, né. E uma outra técnica, né, seria você fazer, né, uma lista das coisas úteis, né, que você queria fazer para você melhorar, né, o seu próprio nível e levar em consideração, né, aquilo que você nunca teve tempo para fazer, mas que é algo importante, né. Então, a ideia, né, é você aplicar o ciclo, né, a seguir, né. Você lê, né, sobre aquilo que você está tentando melhorar, né, procurando obras e cursos de referência, né, na área. O segundo passo seria justamente você fazer o fichamento, né, dos trechos importantes e significativos para você mesmo. O terceiro, né, você reflete bastante, né, sobre o tema, o que pode levar desde alguns dias até alguns anos, né. E quarto, você escreve, né, para compartilhar os seus achados com outras pessoas. E aí, né, admitindo a questão da própria reencarnação, o que em Conscienciologia a gente chama de ressoma, né, você vai ajudar a si mesmo numa vida futura, né. E, por último, né, seria você ajudar, né, outras pessoas e com essa ajuda você vai potencializar os resultados dessa existência sua, né, melhorando o ambiente ao seu redor e basicamente se predispondo, né, a ser ajudado também por consciências mais evoluídas que você, né. Então, eu finalizaria com nossa clássica recomendação na arte, porém não tenho nenhum para esse tema específico. Se você conhecer algum filme que trate desse assunto, que seja legal, coloca aí a seguir nos comentários. Então, era isso que eu tinha para dizer por hoje. E se você curtir, né, ajuda a gente pra caramba. Se quiser comentar alguma outra coisa, comenta aí embaixo. E se quiser ajudar a gente, compartilhe esse post com mais pessoas. Então, era isso que eu tinha para dizer por hoje. Um grande abraço. Tchau, tchau.